Mas Paulo não ficou ali, mas ainda houve homens como Dionísio e Damares que aceitaram a palavra, creram na palavra e aceitaram Jesus como Salvador. Então, meus irmãos, escute que agora Paulo desce de Atenas para Corinto, e Paulo vai passar ali 1 ano e 8 meses, ou por que não dizemos 18 meses na cidade de Corinto, fundar essa igreja em Corinto, e é daqui onde Paulo agora vai escrever esse relatório para os Tessalonicenses. É de Corinto que Paulo está escrevendo, isto é, irmãos, a sua segunda carta, porque a primeira foi escrita para os Gálatas, e a sua segunda carta Paulo agora está escrevendo em direção à igreja dos Tessalonicenses. Mas aqui o que eu quero dizer para os irmãos esta noite, que nesta carta que Paulo escreveu, nós vemos o retrato ou o perfil de uma igreja ou de um povo excelente. Paulo está escrevendo para um povo que é excelente, para um povo que é um povo escolhido, é um povo eleito por Deus. E eu quero já dizer para os irmãos que certamente alguém, eu não sei você, já ouviu alguém dizer que se encontrar uma igreja perfeita, não se torne membro dela, porque ela poderá deixar de ser perfeita. Se você, eu entro no quarto, eu entro no banheiro, lava sobre, ei, você e eu não podemos nos esconder de Deus. Sonda, disse Davi, ó Senhor, e conhece o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus sondando Ananias. E Deus sondando Ananias. Oh Ananias, eu te elegi, eu te escolhi. Ananias, eu te dei a salvação. Preserva, Ananias. Ele não preservou, perdeu a salvação. Então observe que eleição não é garantia de salvação futura. Deus escolheu Israel, Deus nomeou Israel. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo escolhido, disse o Senhor. Deus disse que elegeu Israel foi eu. Mas eu pergunto para os irmãos, todos entraram na terra prometida? Josué e Caleb. Eu entro no quarto, eu entro no banheiro, lava sobre, ei, você e eu não podemos nos esconder de Deus. Sonda, disse Davi, ó Senhor, e conhece o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus sondando Ananias. E Deus sondando Ananias. Oh Ananias, eu te elegi, eu te escolhi. Ananias, eu te dei a salvação. Preserva, Ananias. Ele não preservou, perdeu a salvação. Então observe que eleição não é garantia de salvação futura. Deus escolheu Israel, Deus nomeou Israel. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo escolhido, disse o Senhor. Deus disse que elegeu Israel foi eu. Mas eu pergunto para os irmãos, todos entraram na terra prometida? Josué e Caleb. E quando vem olhar, estão longe de Deus, porque essa palavra é diabólica, essa doutrina é diabólica. Eu preciso preservar o que a Bíblia diz. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua. O que você tem? Você tem a salvação, você tem os dons, você tem o Espírito Santo, um vaso, ou quero dizer, um tesouro em vasos de barro. Zele por esse tesouro, guarde esse tesouro. E eu ainda poderia ilustrar esta noite, irmãos, sobre essa salvação na vida da família de Ló. O que foi que Deus fez? Vou destruir os sodomitas, vou destruir Sodoma e Gomorra, não vai escapar um. E Abraão intercede, pede a Deus, meu Deus, se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 10, e se tiver, Deus diz, não tem Abraão, não tem Abraão, não tem Abraão. Mas escute, Deus envia o anjo, e o anjo chega em Sodoma para destruir Sodoma
Ló, meus queridos irmãos, vocês conhecem muito bem a história. Está Ló, está sua esposa, está sua nora, está os seus genros. E Ló começa a chamar o genro. Vamos que Deus vai destruir a cidade. E o anjo disse: vai Ló, vamos, adianta que nós temos pressa. E Ló começa a chamar os genros, e os genros começam a zombar. Esse vai destruir o que, homem? Homem, para com isso, Ló. Tu estás ficando doido. Mas o que acontece, irmão? O anjo, irmãos, Deus com sua bondade e misericórdia, pegou nas mãos da esposa, pegou nas mãos de Ló, pegou na mão deles e disse, e levou para fora da cidade e disse: escapa-te com vida, e não olhe para onde? Não olhe para trás. Vivendo em salvação, a caminho de sair da maldição que era Sodoma e Gomorra, mas o coração da esposa de Ló estava onde, irmãos? Em Sodoma, na luxúria, nos desejos carnais. Então Deus escolheu, Deus elegeu, Deus nomeou, mas Deus disse: escute, mulher de Ló, você precisa preservar, você precisa guardar, você precisa cuidar da salvação, senão você pode perder. Então ela estava no caminho, mas o seu coração estava em Sodoma. Ela estava no caminho, mas os seus desejos estavam no mundo, estava nos desejos sodomitas, na cidade sodomita. Aí Deus nos fala esta noite: se você está no caminho, se eu estou no caminho, olhe para o Senhor, que é o autor e o consumador da sua vida. Não olhe para trás, porque a Bíblia diz: olhais para mim todos os teus. Mas Paulo não ficou ali, mas ainda houve homens como Dionísio e Damares que aceitaram a palavra, creram na palavra e aceitaram Jesus como Salvador. Então, meus irmãos, escute que agora Paulo desce de Atenas para Corinto, e Paulo vai passar ali 1 ano e 8 meses, ou por que não dizemos 18 meses, na cidade de Corinto, fundar essa igreja em Corinto. E é daqui onde Paulo agora vai escrever esse relatório para os Tessalonicenses. É de Corinto que Paulo está escrevendo, isto é, irmãos, a sua segunda carta, porque a primeira foi escrita para os Gálatas, e a sua segunda carta Paulo agora está escrevendo em direção à igreja dos Tessalonicenses. Mas aqui o que eu quero dizer para os irmãos esta noite, que nesta carta que Paulo escreveu, nós vemos o retrato ou o perfil de uma igreja ou de um povo excelente. Paulo está escrevendo para um povo que é excelente, para um povo que é um povo escolhido, é um povo eleito por Deus. E eu quero já dizer para os irmãos que certamente alguém, eu não sei você, já ouviu alguém dizer que se encontrar uma igreja perfeita, não se torne membro dela, porque ela poderá deixar de ser perfeita. Se você que algumas congregações, algumas igrejas locais, elas chegam em um lugar mais próximo do ideal, mais próximo da excelência. Há algumas congregações locais que se tornam mais longe, mas outras chegam mais próximo, mais perto do ideal, e esta igreja é a de Tessalônica. E eu creio que vocês também, porque nós temos visto falar muito bem de vocês. É uma igreja que está perto do ideal, próxima do ideal, da excelência. Essa igreja de Tessalônica, meus irmãos, era aquela igreja que Paulo elogiou ela pelo menos por 3 vezes. No capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, Paulo faz questão de começar dizendo: e eu dou graças a Deus pelos filipenses, pelos Tessalonicenses, e eu dou graças a Deus, e eu dou graças a Deus, e eu dou graças a Deus. Aí nos chama a atenção que característica toda